Em um post nas redes sociais nesse final de semana, o vereador Carlos Bolsonaro, tema da nossa enquete, admitiu que pode transferir o seu título eleitoral do Rio de Janeiro para o estado diferente. Mas que estado é esse? Ele não falou qual. Vamos ver o trecho enigmático da postagem dele sobre este assunto. Abre aspas. Hoje, quase por convocação, considero a possibilidade de atender ao chamado de disputar outro cargo no Rio de Janeiro ou em estado que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil, sem jamais mudar minha essência. Encaro essa missão com a mesma humildade e com a bagagem de quem já está há um quarto de século lutando pelo que é certo. Se concretizar essa mudança, levarei comigo a experiência conquistada na Câmara do Rio e aprendida observando meu pai para trabalhar pela região que irá me receber e por todo o Brasil. Certo de que valores não mudam com o CEP, mas ganham força quando encontram novas frentes para florescer. Ora, Wilson Lima, teremos mais um Bolsonaro em Santa Catarina, justamente dividindo um território já conquistado, em vez de, por exemplo, tentar novos terrenos, novas áreas, justamente onde eles ainda não são fortes? Meu amigo, todo mundo descendo para ABC, né? Vai descer para ABC no finalzinho do ano, por aí, vendo? Meu amigo, tá todo mundo... Enfim, não posso complementar a música porque tem trechos impublicáveis. Mas a questão é a seguinte, meu caro Inácio. Vamos tentar falar um pouco sobre esse contexto, porque tem um bastidor interessante nessa história. O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cogitar a candidatura do filho, Carlos Bolsonaro, ao Senado, de olho, olha só, na vaga também do senador Jorge Seife. Jorge Seife, ele enfrenta o processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral, e diante da possibilidade de ele ficar sem essa vaga, já se articula um plano B, que é lançar o Eduardo Bolsonaro para uma eleição suplementar. Caso, né, o Seife se mantenha na vaga, aí a candidatura do Carlos Bolsonaro, perdão, são tantos Bolsonaros que a gente até se confunde, a candidatura do Carlos Bolsonaro fica para 2026. Só que há um conflito entre a família Bolsonaro e o Jorginho Melo, governador do estado. Por quê? Porque o governador do estado, ele apoia uma outra candidatura, uma candidatura ligada ao PSD. De novo, já todo mundo de olho no PSD. Jorginho Melo já quer trazer o PSD para o seu palanque de olho em uma disputa pela reeleição no próximo ano. Só que essa articulação do Jorginho Melo, governador, com o Gilberto Kassab, desagradou ao clã Bolsonaro. Então, meu amigo, o fato que aí o ex-presidente lançou a ideia de ter uma candidatura do Carlos Bolsonaro. Juntar, né, na prática, juntar a fome com a vontade de comer. Então, você tem aí, e também já se percebe que no Rio de Janeiro há uma disputa por espaço que o clã Bolsonaro já quer começar. Acho que temos aí outras possibilidades para 2026. É bom lembrar também, meu caro Inácio, que o senador Flávio Bolsonaro, ele vai ter que disputar a reeleição em 26. Então não faz muito sentido ter dois, né? Até por lei é proibido você ter dois integrantes do clã Bolsonaro disputando no mesmo processo eleitoral. Então, meu amigo, as peças estão aí no tabuleiro e, olha, vamos ver se o povo de Santa Catarina vai querer adotar mais um integrante da família Bolsonaro. Rodolfo Borges, pensando pelo seguinte: Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo. O 04, vereador em Balneário Camboriú. Por que Carlos Bolsonaro, em vez de sair com conflitos, não vira deputado federal pelo Rio de Janeiro e vira até puxador de votos para o PL? Porque o PL tem, a gente falou no último bloco sobre isso, tem, além de todas as metas que se tem geralmente, né, conseguir isso, puxar voto, aumentar a bancada da Câmara, a meta é tratar o Senado como a gente até está usando aqui internamente, né, essa expressão, como um referendo sobre o STF. Por quê? A campanha vai ser feita em torno disso. Olha, precisamos eleger uma bancada forte, majoritária no Senado, para que nós possamos, enfim, abrir
um processo de impeachment contra o ministro do STF, né? Por que eles estão se espalhando pelo país inteiro? Como você falou, no território, né? Como se fosse aquele jogo War. Rio de Janeiro está dominado, São Paulo está dominado. Tem lugares onde eles não vão conseguir, de fato, tocar, né? Por exemplo, a Bahia. Bahia lá, todos os favoritos ao Senado são do PT. É um território petista. Esse aí é muito difícil de conquistar. Agora, em Santa Catarina, podem sim, já tem gente lá, mas o Wilson falou aí, o Jorge Seife até conseguiu, é até difícil entender como é que o Jorge Seife conseguiu se livrar até agora desse processo no Tribunal Superior Eleitoral. A gente deu no contexto, tinha uma expectativa lá que ele já ia perder o mandato, mas a política se mexeu naquele momento e o processo foi paralisado, porque teve prefeito que perdeu o mandato, inclusive também no mesmo processo tinha o Luciano Hang, no processo do Jorge Seife tem o Luciano Hang fazendo campanha, e é isso que foi posto em questão, mas o processo do Seife foi congelado. Não se sabe por quanto tempo vai permanecer congelado. Agora, os bolsonaristas não estão em condição de ceder território no Senado em nenhum estado. Então, assim, fica meio esdrúxulo isso, porque o que o Carlos Bolsonaro vai fazer? Né? Teve toda a carreira ali no Rio de Janeiro. O que ele vai fazer em Santa Catarina? Mas aí você lembrou bem. O que o Eduardo Bolsonaro faz em São Paulo? Né? Ou o Jair Renan, que já está também em Santa Catarina. Estão espalhando o poder aí da família. Mas a questão é essa. Por que ele não fica em São Paulo para se candidatar? Ou por que ele não sai candidato a deputado no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar? Porque o Senado é o território de batalha. Vou colocar aí na segunda prateleira. A primeira prateleira sempre vai ser a presidente da República. Mas essa segunda, que está quase no mesmo nível, é o Senado. Né? E tanto Lula quanto o Bolsonaro, inclusive, têm falado publicamente sobre isso. Pois é. E esse, justamente o tema que a gente estava debatendo aqui foi o tema da nossa enquete de hoje no YouTube de O Antagonista, que nós perguntamos para você: Carlos Bolsonaro vai disputar as eleições de 2026, como a gente viu na declaração dele. Qual a melhor opção para ele? 73% acha que ele tinha que ser candidato ao governo da província de Ratanabá. Dá um Google, quem não conhece o que é a província de Ratanabá. É bem alegórico. 13% acha que deveria ser deputado federal no Rio de Janeiro. 11% Senado por Santa Catarina e 3% Presidência da República.